Em jogos que envolvem armas e inimigos, a habilidade de mirar é a mais importante. Muitos jogadores dedicam centenas ou milhares de horas para desenvolvê-la, mas alguns simplesmente baixam essa habilidade na internet. Chamamos isso de assistência de mira, o software que efetivamente mira por você. Como você pode imaginar, esses programas tornam os jogadores significativamente melhores no jogo. É completamente injusto para os jogadores legítimos, mas acho essas explorações extremamente interessantes. Então, acompanhe-me hoje enquanto discutimos os aimbots no mundo de game hacking. Para entender verdadeiramente os conceitos por trás de um aimbot, devemos começar em um nível fundamental. De muitas formas, os videogames são a simulação do mundo real e, portanto, fazem uso extensivo de matemática e física reais. A maioria dos jogos opera em um sistema de coordenadas tridimensional e serve como base para posicionamento e movimento no jogo. Para quem nunca estudou isso, um sistema de coordenadas 3D é um gráfico composto por três planos separados. Para posicionar um objeto no espaço 3D, precisamos descrever sua posição em cada uma dessas dimensões. Como você pode imaginar, isso requer três números, x, y e z, cada um correspondendo a uma dimensão no espaço. Quando usamos esses três números juntos, chamamos isso de vetor. Isso nos leva ao próximo passo para entender os aimbots, compreender como os vetores funcionam. Um vetor é uma grandeza que descreve tanto magnitude quanto direção. À sua frente está um gráfico bidimensional. Se eu plotar um ponto aqui, chamaremos esse ponto de 4, 4, que significa que ele corresponde a 4 no eixo x e 4 no eixo y. Lembre-se, esse número é um vetor, e vetores descrevem magnitude e direção. Mas o que isso significa? A magnitude de um vetor, também chamada de comprimento, é a distância entre a origem do gráfico, ponto zero, e o ponto que plotamos. Podemos calcular o comprimento dessa linha facilmente com a ajuda do nosso grande amigo Pitágoras. A hipotenusa, neste caso, sempre será o comprimento do vetor. Portanto, a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado é aproximadamente 5,7, arredondando. Aqui, a direção do vetor se torna crucial. Se eu plotar outro ponto em menos 4, 4 e calcular sua magnitude, obteremos o mesmo valor, 5,7. Isso seria um grande problema se só pudéssemos descrever vetores pelo comprimento, pois ambos os pontos teriam a mesma magnitude, embora estejam em posições claramente diferentes. Para piorar, podemos desenhar um círculo ao redor da origem do gráfico com raio 5,7 e todos os infinitos pontos na circunferência desse círculo terão o mesmo comprimento. Sabemos que um círculo tem 360 graus, então podemos diferenciar nossos dois pontos dizendo que ambos têm magnitude 5,7, mas o primeiro ponto está a 45 graus acima do eixo x, o segundo ponto está a 135 graus acima do eixo x. Obviamente, este exemplo foi feito em um gráfico 2D. Em três dimensões, em vez de apenas uma direção, precisamos de duas direções. Isso nos leva ao próximo conceito, ângulos de visão. Os ângulos de visão são um conjunto de ângulos que determinam exatamente para onde seu jogador está olhando. Em outras palavras, você tem um vetor que descreve sua posição e tem ângulos de visão que descrevem sua orientação no mundo. Em um jogo 2D, como vimos, só precisamos de um ângulo para a direção, mas em um jogo 3D precisamos de dois ângulos. O pitch, que determina a inclinação vertical, se o jogador está olhando para cima ou para baixo, ou o yaw, rotação horizontal, determina se o jogador está olhando para a esquerda ou direita. A forma mais simples, para criar um aimbot, você só precisa definir seus ângulos de visão para valores que façam você mirar em um inimigo. Todos os inimigos no jogo têm um vetor que descreve sua localização exata. Você também tem um vetor que descreve sua própria posição. Usaremos essas informações e um pouco de trigonometria para calcular os ângulos necessários para mirar no inimigo. Depois, basta sobrescrever seus ângulos de visão com os novos valores e voilá, você tem um aimbot. Claro, antes disso, você precisa de um projeto que permita ler e escrever na memória do jogo. Também será necessário fazer engenharia reversa para encontrar a lista de entidades que contém os jogadores que você quer mirar automaticamente. Aqui está como a classe de vetor pode ser implementada em C++. Um aimbot começa iterando pela lista de entidades e encontrando o jogador adequado para travar a mira, chamado de aimlock. Geralmente, usamos um sistema de campo de visão para selecionar o jogador mais próximo da sua mira. Quando o aimbot encontra um alvo válido, ou seja, um inimigo vivo dentro do FOV, começamos os cálculos. Subtraímos nossa posição local
da posição do inimigo. O vetor resultante, chamado de delta, é crucial, pois redefine a origem do gráfico para a posição do jogador local. Convertemos esse vetor em ângulos de pitch al. Usamos a função atan2 nos componentes x e y. Para um aimbot instantâneo, basta escrever os ângulos diretamente na memória do jogo. Para um aimbot suave, calculamos um ângulo delta, dividimos por um fator de suavização e aplicamos gradualmente. Nem todos os jogos usam a mesma convenção para sistemas de coordenadas, mas geralmente x é frente, y esquerda e z cima, mas isso pode variar. Se o jogo usar uma convenção diferente, a matemática será a mesma, mas as variáveis estarão em posições diferentes. De qualquer forma, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.